Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e muito animados para a nossa aula de hoje, nossa aula de Let's Talk, né? Pessoal, hoje é uma aula que eu vou buscar aí voltar para alguns conteúdos, falar com vocês rapidamente, com foco no mapa, né? Na atividade de estudo mapa de vocês. Então, é uma atividade, gente, que traz aí algumas solicitações e hoje a professora vai conversar com vocês exatamente sobre isso, tá? Pessoal, para isso, eu vou colocar aqui o nosso. Eu montei um slidezinho só para explicar e ir explicando para vocês as coisas, né? Para deixar mais claro, tá? E aí a professora vai explicando passo a passo da nossa atividade mapa, tá? Então, deixa só o slide carregar bem rapidamente e a professora dá início, tá? Aí, pessoal. Gente, para quem não me conhece, né, vamos retornar. Então, hoje é a nossa aula Let's Talk. Eu sou a professora Valderice Hert Junques e o nosso Let's Talk é sobre logística empresarial. Pessoal, então a gente já viu aí vários conteúdos, a gente ainda vai ver alguns, né? Mas que logo a gente finaliza eles, a gente já está quase terminando o nosso módulo, então por isso que eu vim gravar essa aula hoje, tá? Pessoal, para a gente começar o nosso mapa, né? Pensando no nosso mapa, a professora vai ler assim bem rapidamente aqui algumas indicações, né, sobre a atividade mapa que vocês precisam relembrar para poder fazer a postagem, tá? Primeira coisa que vocês precisam pensar, gente, eu vou olhar aqui pro ladinho porque eu tô na segunda tela, tá? Pessoal, então a primeira coisa que vocês precisam relembrar é que a atividade mapa ela é uma atividade que vocês vão entregar em formato de anexo. Até onde eu sei, acho que vocês às vezes ainda estão tentando colocar lá, né, a atividade. Pessoal, então ela é um envio de anexo, então vocês precisam fazer esse documento, né, no computador de vocês vão gerar ali, né? Pode ser. E aí, em seguida, vocês precisam preencher esse anexo, tá? Um Word normal, tá, pessoal? Então, lá no modelo, pessoal, no template que foi gerado, né? Ele tem lá nome completo, a matrícula, o polo e a cidade e a data de entrega, tá? Pessoal, algumas instruções para a realização da entrega da atividade. Primeiro de tudo, que todos os campos a seguir, eles deverão ser devidamente preenchidos. Ou seja, gente, vocês têm que preencher todos os dados. Não se esqueçam, gente, de preencher esses dados. Não se esqueçam de preencher as etapas do mapa de vocês, tá? Gente, é obrigatória a utilização deste formulário para verificação do mapa, ou seja, o template. Então, não façam direto no documento, lá no estúdio de vocês. Preencham o documento, o Word bonitinho, e depois vocês salvem. Salvem com o nome, pessoal, que vocês lembrem que é a atividade mapa de vocês, finalizada, alguma coisa assim, para depois vocês fazerem a postagem, tá? Gente, essa é uma atividade individual, visto que os trabalhos copiados da internet ou dos outros estudantes serão zerados. Pessoal, não se esqueçam que esses documentos, eles são todos verificados quanto a plágio, quanto à semelhança com um dos colegas e assim por diante. Então, lembrem, façam a atividade de vocês, escrevam com as palavras de vocês, isso vai facilitar bastante, tá? Pessoal, quanto ao uso da IA também, né? Cuidado com a forma que vocês vão utilizar, tá bom? Gente, o trabalho pode ter quantas páginas você precisar para respondê-lo, desde que siga a sua estrutura. Preferencialmente, gente, utilizar a formatação, fonte Arial 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e o texto justificado. Então, gente, isso aí são algumas das coisas que eles solicitaram. Não se esqueçam, né? Vamos usar a fonte Arial. Ali fala que é preferencialmente, mas, pessoal, pelo risco da dúvida, sigam essa orientação da fonte Arial, tá? E o espaçamento de 1,5 ali, além do justificado, tá? Pessoal, assistam o vídeo explicativo com orientação do desenvolvimento mapa. Então, a professora Isabela, ela gravou para vocês. Deem uma olhadinha lá, né? Ele traz todos os detalhes, né? Então, ele traz todos esses detalhes, porque essa foi uma atividade que foi ela que fez, né? A professora tá vindo aqui hoje explicar um pouco para vocês, mas quem elaborou foi ela, tá? Então, não se esqueçam de assistir o vídeo dela, que vai trazer bastante detalhes que contribuem aí com a correção, tá bom?
bom? Pessoal, ao utilizar qualquer material de pesquisa, apresente as referências no final do trabalho, em ordem alfabética. Então, sigam a norma NBR 6023 de 2018. Gente, se vocês colocarem NBR 6023 de 2018 no Google, vocês já vão conseguir encontrar a NBR, tá? A norma. Então, não se esqueçam de seguir ela também. Tá? Gente, orientação 7. Após inteiramente respondido, coloque um nome simples no seu arquivo para não haver confusão no momento do envio. Se o nome tiver caracteres estranhos, principalmente pontos ou for muito grande, é possível que a equipe de correção não consiga abrir o seu trabalho e ele seja zerado. Gente, coloque lá logística, um tracinho, o nome de vocês e a data. Pronto, gente, isso já facilita bastante a vida de vocês, tá bom? Gente, você entregará apenas um arquivo com a sua resposta. O trabalho deve ser enviado para correção pelo estúdio em formato DOC ou DOCX ou PDF, na forma de anexo no campo de resposta da atividade mapa. Ou seja, pessoal, vocês só podem mandar um documento. Depois que vocês enviam, não tem mais o que fazer. Então, cuidado com isso. Coloquem o documento, baixem ele, confira se é o seu documento mesmo, e é aí que você finaliza a atividade, tá? Pessoal, ao final do enunciado dessa atividade aqui no estúdio, há uma caixa de envio de arquivo. Basta clicar e selecionar a sua atividade ou arrastar o arquivo até ela, tá? E antes de clicar em finalizar, certifique-se de que está tudo certo, pois após finalizado, o documento não se abre mais, tá? Pessoal, então essas primeiras orientações são orientações que estão lá no estúdio de vocês, né, para facilitar a vida de vocês. Então, assim, só lembre de prestar atenção em tudo isso para não ter perigo da atividade de vocês ser zerada, tá? Agora, vamos entrar aí realmente no contexto da nossa atividade mapa, tá, gente? Para a gente começar, a professora vai ler, tá, gente? Aqui a contextualização. E aí, em seguida, a professora vai explicar parte por parte da atividade para vocês, tá? Então, para a gente começar, ele traz o seguinte contextualização. A logística empresarial desempenha um papel estratégico fundamental no cenário corporativo atual. Ela deixou de ser apenas a área responsável por transportar produtos, para se tornar um diferencial competitivo que agrega valor de tempo e lugar, garantindo o atendimento pleno das necessidades dos consumidores. Pessoal, antes da professora continuar, se vocês voltarem para as nossas aulas, se vocês olharem no livro de vocês, isso aqui sempre fala, né? Porque a logística, gente, até alguns anos atrás, ela era vista apenas como uma atividade de transporte. Tanto é que muitas pessoas, quando a gente fala de transporte, as pessoas pensam que é logística, né? E a gente viu ao longo das nossas aulas, né? Até essa semana a gente observou que a logística não é só isso. Ela tem serviço ao cliente, ela tem a diferença entre o que é uma logística empresarial e o que é uma cadeia de suprimentos. A gente viu que temos várias atividades logísticas, né? Então, a gente tem armazenagem, a gente tem estoque, a gente tem transporte, a gente falou bastante aí também sobre a logística no comércio eletrônico, né? E a gente ainda vai falar de muitos conteúdos. Então, por isso a importância de vocês entenderem que hoje a logística, ela pode sim ter um papel estratégico. Então, eu entregar mais rápido, com a qualidade esperada, no tempo certo, do jeito certo, com uma embalagem bonita, chamativa, tudo isso, gente, muitas vezes ganha a atenção do nosso cliente, tá? Então, só para a gente resumir tudo isso, tá? E aí, continuando o nosso enunciado, gente. Essa atividade mapa visa integrar os conhecimentos teóricos da disciplina, aplicando-os a uma situação problema realista que simula os desafios cotidianos de um gestor logístico. Ou seja, a nossa atividade é um caso real, pessoal. Então, que vocês trarão sugestões de como resolver, tá? Pessoal, então você acaba de ser contratado como gerente de logística da desculpa, gente, Multimax, uma empresa atacadista que fornece suprimentos e mercadorias gerais para supermercados e farmácias em toda a região sul do país. Nos últimos meses, a empresa expandiu rapidamente sua carteira de cliente, né?
teve uma grande expansão, mas essa expansão trouxe à tona aí vários e graves ineficiências operacionais. Então, o que que ele fala, pessoal? Que, né, vocês são um gerente logística, mas ele traz uma situação de uma empresa, gente, que ela teve um crescimento muito rápido. Então, provavelmente a logística não acompanhou, esse setor de logística não acompanhou esse crescimento. E aí, né? Então ele expandiu a sua carteira de clientes. Então imaginem que antes ele tinha um cliente, hoje ele tem 10, vamos imaginar, né? Então, nos últimos meses, por causa dessa expansão dessa carteira de clientes, né, trouxe algumas ineficiências que muitas vezes, quando a gente está numa situação pequena, a gente não vê, pessoal. Então, essa é a nossa situação que o exercício nos traz, tá? Continuando, gente, ele traz o seguinte, que o diretor de operações, ele relatou que o armazém central está operando acima da capacidade, com produtos estocados em locais inadequados e corredores obstruídos. Ou seja, pessoal, a gente já tem o nosso primeiro problema, né? Então, vocês viram lá na nossa aula 4 e na aula 5 que a professora sempre falava sobre armazenagem e sobre o estoque, né? E aí eu trouxe a diferença entre os dois e eu falava para vocês que quando a gente vai guardar o produto num armazém, a gente precisa tomar muito cuidado sobre onde colocar esse produto, mas também aonde colocar esse produto, né? No sentido de prateleiras, de pallets, então em todo esse sistema que circunda a armazenagem. Então, se vocês voltarem lá na nossa aula 4, vocês vão perceber que a professora falou muitas coisas sobre isso. Ou seja, a gente já sabe o nosso primeiro problema, aonde ele está, tá? Em seguida, gente, o exercício fala assim: além disso, o índice da ruptura de estoque, ou seja, falta de produtos nas prateleiras, dos itens mais rentáveis aumentou para 15%, enquanto há excesso de mercadorias de baixo giro acumulando poeira. Pessoal, então se a gente voltar primeiro de tudo para o conceito de ruptura de estoque, né? É quando eu tenho uma falta de um produto, né? Então a professora, na aula, quando falei sobre isso, sobre essa ruptura, né, na nossa cadeia, eu falava até mesmo do exemplo que aconteceu durante a pandemia do Covid-19, né? Muitas vezes eu comprava, as pessoas, elas compraram muitos produtos, ou elas deixaram de comprar, e aí acontecia a falta daquele produto no momento que o meu cliente gostaria de realizar a compra, tá? E aí, o que que o exercício traz, pessoal? Que os itens mais rentáveis, né? Está tendo falta de produto. Pessoal, o que que são itens mais rentáveis? Se vocês voltarem para a nossa aula sobre estoques, a professora falava sobre a gente fazer uma classificação de estoques. Lá na classificação de estoques, a gente falou sobre qual que era o produto mais crítico, qual que era o produto mais popular, qual que era o produto mais rentável, né? Ou seja, que tinha um grande valor econômico. E aí a gente, né, a professora fez com vocês alguns exemplos, inclusive o do, né, de quando são os itens mais econômicos, né? Então, a hora que a professora ir para essa parte do exercício, a professora vai mostrar para vocês o exercício que a professora fez com vocês, tá? Pessoal, e a gente viu o quê? Que os produtos mais rentáveis eu estava tendo falta, mas que os produtos que tinham baixo giro estava tendo excesso. Ou seja, eu não fiz aí um balanceamento para dizer bem assim, olha, esse produto que vende muito, ele está faltando, mas esse produto que vende pouco está ficando aqui no meu estoque eternamente, né? Então, quando eu falo aí num estoque que tá juntando poeira, pessoal, é que é um produto que ele quase não sai. Então, ele normalmente a gente observa que esse produto que quase não sai, também muitas vezes ele é um produto que tem uma baixa popularidade, né? Então, a gente sabe que a gente, além do problema com a armazenagem adequada, a gente está tendo aí problema também quanto à classificação do nosso estoque, tá?
E aí, pessoal, para agravar a situação, os atrasos nas entregas de longas distâncias têm gerado reclamações diárias dos principais clientes, colocando em risco contratos milionários. Ou seja, a gente está vendo que aqui o nosso transporte, a nossa distribuição não está sendo eficiente. Né, pessoal? Quando a gente fala que não está sendo eficiente, gente, o que está acontecendo? Eu posso estar utilizando o meu modal de transporte incorreto, eu posso estar até mesmo fazendo uma separação incorreta, né? Então, eu preciso olhar para para esse meu transporte, essa minha entrega, porque eu estou colocando em risco produtos, né? Os meus, digamos assim, os meus melhores contratos, né? Então, contratos bilionários, tá? E aí, pessoal, o exercício ele fala assim, que a diretoria ele exige um plano de ação imediato para reestruturar as operações de armazenagem, equilibrar os estoques e otimizar a distribuição. E o seu desafio é elaborar um relatório gerencial apresentando as soluções logísticas integradas para devolver a competitividade à distribuidora Multimax. Tá? Ou seja, pessoal, a entrega de vocês é um relatório, tá? Um relatório com como resolver isso aqui, tá? E aí, gente, lá no exercício de vocês, ele traz o comando da atividade, que é o quê? Com base nos conhecimentos adquiridos durante a disciplina e no livro, gente, didático, elabore um relatório de reestruturação logística para a distribuidora Multimax. O seu relatório deve ser estruturado nas seguintes seções, abordando os pontos solicitados de forma clara, objetiva e fundamentada. Pessoal, a primeira coisa que vocês devem pôr no relatório de vocês, né, é sobre a gestão e a classificação de estoques. Então, a professora vai ir, né, daqui a pouco nós vamos ver o que é solicitado dentro dela, tá? A mesma coisa para a seção 2 e a seção 3. Pessoal, lá no documento, coloquem seção 1 e coloquem questão A, o que que é, descreve, coloca bonitinho, tá? Então, a gente vai analisar a gestão e a classificação do estoque, o planejamento e a organização da armazenagem e a estratégia de distribuição e os modais de transportes, tá? Pessoal, o exercício ele ainda traz o seguinte, que um relatório de reestruturação logística completo, em formato de texto, é o que vocês precisam entregar, tá? Estruturado nessas 3 seções, conforme o comando da atividade. O relatório ela deve conter todas as explicações, gente, classificações, os cálculos e as análises solicitadas, tá? Demonstrando a integração entre os conceitos teóricos e a sua aplicação prática no cenário da distribuidora Multimax. A extensão mínima recomendada é de 4 a 6 páginas, tá? Pessoal, então vocês podem usar mais páginas, mas lembre-se, no mínimo aí 4 páginas. Se vocês forem ver, se você fazer a classificação, mostrar todo o detalhe, todas essas etapas, vocês detalharem, pessoal, mostrando, né, todos os detalhes, vocês vão utilizar aí muito mais do que apenas isso, tá? Então, vamos lá, gente. E aí, para a gente começar a nossa sessão 1, gente, ela é a sessão que traz sobre gestão e classificação de estoques. Então, ele traz o seguinte. O primeiro passo para organizar a Multimax é entender o que está armazenado e priorizar os esforços de controle. O diretor de operações forneceu dados de uma amostra de 5 produtos para que você demonstre como a classificação de estoques funciona na prática. Então, a questão A, gente, dessa sessão, vocês têm que colocar a classificação ABC, ou seja, de acordo com o fator econômico. Pessoal, ele fala assim: explica o conceito da curva ABC e a sua importância para a gestão de estoques. Ou seja, primeira coisa antes de vocês fazerem cálculo, antes de fazerem qualquer coisa, pessoal, é escrever esse conceito da curva ABC e a importância. Gente, lá no nosso livro da disciplina, a professora traz o que essa curva ABC na nossa aula também. Explica por que que a gente considera ela importante, o que que a gente considera para a elaboração dessa curva ABC, né?
Então, a gente traz lá, né? O que que a gente considera? A gente considera a quantidade de itens vendidos, mas, pessoal, não apenas isso. A gente também considera todo o fator econômico. Então, o quanto aquilo me gera, né? O quanto que aquilo é mais rentável. Porque, pessoal, nem sempre o produto que nós mais vendemos é o produto que é mais rentável para mim. Então, é isso que vocês vão explicar. Vocês vão trazer o que é e vocês vão explicar exatamente. Esse tipo de situação, tá? Então, voltem lá na nossa aula, voltem ao livro da disciplina, vocês vão conseguir explicar isso de maneira muito clara, tá? Pessoal, em seguida, vocês devem classificar esses 5 produtos abaixo, utilizando o critério de valor anual de consumo, identificando qual item é de classe A, qual item é de classe B e qual que é de classe C, e a qual produto pertence a cada classe, tá? Vocês precisam, gente, apresentar o cálculo do custo anual total para cada item e organizar os resultados em ordem decrescente do valor, tá? Pessoal, então, só vou mostrar aqui a tabela, né? Então, a tabela, ela traz aqui o produto. Então, produto 1, produto 2, produto 3, produto 4 e produto 5. Ele traz a demanda anual, então, quanto que é vendido daquilo, né? Então, produto 1 é vendido 1.000, produto 2 é vendido 5.000, produto 3 é vendido 200, produto 4, 8.000 e produto 5, 1.500. Em seguida, pessoal, vocês vão calcular o custo unitário, né? Aliás, o custo unitário não, gente, desculpa. Vocês vão calcular o custo total. Por quê, pessoal? Porque o exercício trouxe que o custo unitário é R$ 50 o produto 1. O produto 2 custa R$ 5. O produto 3 custa R$ 500. O produto 4 custa R$ 2 e o produto 5 custa R$ 10, né? Pessoal, o que que vocês vão fazer aqui? Então, a professora vai voltar para a nossa aula, né? Então, eu vou voltar aqui para a nossa aula. Isso aqui foi a planilha, gente, que eu fiz com vocês lá na nossa aula de macarrão, né? E a professora trouxe, gente, esses dados aqui quando a professora trouxe para vocês, tá? E aí eu trouxe, né, aqui, deixa eu aumentar aqui só para vocês verem. Então, eu trouxe esses dados aqui, ó, para vocês, tá? E o que que a gente fez junto, pessoal? O total, né? Pessoal, no caso do exercício de vocês, vocês não precisam trazer esse total calcular. Por quê, gente? Porque o exercício trouxe já para vocês exatamente isso, né? Então, o exercício trouxe, gente, essa demanda anual, que é aquele total nosso, tá? E aí, gente, ele trouxe o valor, né? Ele trouxe aqui, ó, o preço unitário. O que que nós fazíamos aqui, pessoal? Primeiro de tudo, a gente somava todos esses produtos aqui, então esse 39, mais esse 19, mais esse 41, mais esse 26, mais esse 98, mais esse 50 e assim por diante. E a gente tinha um total, pessoal. Depois que eu fiz tudo isso, a professora só escondeu isso aqui para facilitar para nós. E aí, o que que nós tínhamos feito, pessoal? A gente pegou esse 75 e multiplicou por esse 427. E a gente tinha o valor aqui. A gente pegou esse 370, multiplicou por 60. A gente tem esse valor aqui, né? Pessoal, então aqui, no caso do exercício de vocês, vocês vão pegar, né? Esse 1.000 e vai multiplicar por esse 50. Esse 5.000 e vai multiplicar por esse 5. Esse 200 multiplicar por esse 500, tá? Pessoal, depois disso, o que que vocês vão calcular? Vocês vão calcular a porcentagem unitário, ou seja, o quanto que isso aqui representa do total, tá? Para facilitar isso, gente, vocês têm que calcular o total, ou seja, o total das vendas de vocês. Então, quantos que deu esse 32, mais esse 22, mais esse 18, mais esse 13, mais esse 13, e assim por diante? Deu esses 153.060. Pessoal, desse valor ali, você vai tirar que esse produto aqui representou 21%. Ou seja, depois que vocês calcularem aqui, vocês vão calcular aqui o custo total, né? Que vocês vão ter feito, vocês vão fazer a soma aqui, pessoal, e aí depois vocês vão colocar uma porcentagem. Então, vocês vão dizer o quanto que esse representa desse.
tá? Pessoal, antes disso, a minha sugestão é que vocês já classifiquem, vocês já coloquem qual foi o produto mais vendido no valor total, não na quantidade, pessoal. Então, no valor total, observem aqui na tabela que é isso que a gente fez. Vejam aqui que, por exemplo, esse produto aqui eu vendi mais do que esse aqui. Mas, pessoal, esse aqui me gerou 32 mil. Esse aqui só me gerou 18.500. Então, de acordo com o valor total de vocês, qual produto é mais vantajoso no sentido de valor econômico? Então, vocês vão fazer essa consideração. Calculou daí a porcentagem, pessoal, aí vocês vão fazer a porcentagem acumulada, né? O que que é essa porcentagem acumulada? Vocês vão dizer, aqui é 21 o seu produto que vendeu mais. Depois vocês vão somar esse aqui mais esse aqui, que vai dar 35. Depois esse 35 mais esse 12, que vai dar 48, tá? No caso de vocês, com os dados de vocês, tá? Pessoal, depois disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer quais são os produtos de classe A, quais são os produtos de classe B e quais são os produtos de classe C, tá? Então, é isso que vocês vão fazer lá na atividade de vocês, tá? Pessoal, lá no livro de vocês tem toda essa explicação também, tá? Então, vocês vão colocar lá, né? Quantos itens, pessoal? Então, ali na sua classificação, até 80%, gente, são os itens de classe A, certo? Os itens de classe B, pessoal, são aqueles, né, que são o quê? De 80 a 95, tá? E aí, os itens de classe C são aqueles últimos 5%, tá? Então, vocês têm que dizer o quanto que cada um desses produtos, né, realmente é importante para vocês, tá? E aí, gente, deixa a professora voltar aqui só no slide, né, para a gente continuar o que a gente está conversando. E aí, gente, dentro desse exercício A ainda, né, da nossa sessão 1, vocês têm que prestar atenção, pessoal, que vocês têm que apresentar o cálculo, tá? Então, façam cada um deles do nosso custo anual e para cada um desses itens. Ali a professora fez no Excel, pessoal, mas vocês têm que fazer ali o valor, né? Façam o cálculo um por um para facilitar, tá? E aí, gente, depois disso, né, nós vamos para o nosso exercício B. No exercício B, pessoal, ele traz o seguinte, que além do fator econômico, a logística moderna ela exige outras perspectivas de análise de estoque. Então, escolha uma das seguintes classificações abordadas no material da disciplina. Pessoal, lá no material da disciplina de vocês, ele traz sobre a classificação XYZ, que apresenta, gente, a criticidade, né? Então, se vocês olharem lá, ele fala, ele traz a classificação que ele tem como critério, né, a aplicação do estoque quanto à sua criticidade. Então, nessa classificação, gente, a gente tem que conhecer cada produto da operação e você deve determinar quais são os itens de classe X, Y e Z, de acordo com a criticidade, tá? Em relação à demanda. Então, dessa forma, os itens do estoque que são vitais para minha operação, eles vão ser aquele de classificação Z, né? Em que a sua falta vai trazer uma consequência negativa, gente, como a ruptura do atendimento, tá? Já os outros itens, gente, em estoques, eles podem ser críticos ou urgentes. Então, eles vão ser classificados aí como Y, né? Em que a sua falta representa aí uma razoável, né, transtorno. E os itens, né, que são comuns, eles serão classificados aí como X. Então, eles são itens aí com uma baixa criticidade e que a sua falta não vai comprometer aí o atendimento ao meu cliente interno, tá? Mas não implica aí em maiores consequências, tá? E aí, pessoal, lá no livro de vocês, ele traz, pessoal, ele mostra todos esses dados que eu acabei de falar, tá? Pessoal, a nossa segunda classificação que vocês podem escolher entre o X
YZ e a classificação PQRS. A classificação PQRS, gente, eu fiz com vocês, né? Então, eu trouxe lá para vocês durante a nossa aula, né, que a gente falava sobre estoques. E ela traz, gente, o PQRS, ele é quando a gente conhece cada produto da operação e a gente vai determinar quais são os itens do estoque, que é o P. Então, são aqueles que têm uma alta popularidade. Os itens de classificação Q, que tem uma média popularidade, e os itens de classificação R, que tem uma baixa popularidade. O S, pessoal, é quando a gente não tem nenhuma transação, tá? Então, a gente traz essa análise do quanto o nosso item é popular e a gente deve realizar dentro de um período do tempo, podendo ser 365 dias, impopularidade de entrada, de saída ou ainda combinadas, tá? Então, a gente tem que trazer, né, vocês têm que escolher entre o XYZ e a classificação PQR. PQRS, tá? Pessoal, após vocês escolherem qual das duas vocês querem trabalhar, vocês devem explicar como que ela pode ser aplicada na distribuidora Multimax, tá? Então, para contribuir aí com a solução de um dos problemas descritos dentro da contextualização, que é a ruptura dos itens vitais e a desorganização física do armazém, tá? Então, vocês devem justificar a resposta de vocês, tá? Pessoal, então aqui vocês têm que explicar essa separação, né, de cada um deles. Vocês têm que explicar também, por exemplo, algumas estratégias pensando na armazenagem, né? Então, o que que é isso, pessoal? Então, vocês vão explicar, né, que dentro da Multimax, por exemplo, os itens, né, que são mais populares, vamos dizer, eles devem estar mais próximos, por exemplo, da saída, né, para agilizar uma separação dos itens, tem que trazer o que pode ser feito. Então, vocês devem explicar, gente. Vocês têm que fazer essa conceituação primeiro das ferramentas, né? E depois vocês têm que explicar por que que ela é tão importante para os outros quesitos, né? Não apenas ali na parte de qual item ter mais, mas também nessa questão de onde estar alocado dentro desse armazém para a organização, tá? Em seguida, gente, a gente vai para a nossa seção 2. Na nossa seção 2, ela é de planejamento e organização da armazenagem. Então, vejam que primeiro a gente classifica tudo, né, para decidir a importância, digamos assim. Em seguida, a gente tem que fazer o quê, pessoal? A gente tem que organizar o nosso layout, né, no sentido do local. Então, ele traz o seguinte, gente, que com os estoques devidamente classificados, é necessário resolver o caos físico no armazém central da Multimax, onde os corredores, eles estão obstruídos e o fluxo de materiais é ineficiente, tá? Pessoal, a questão lá, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma diferenciação conceitual. Primeiro de tudo, vocês vão explicar com base no material da disciplina, a diferença técnica entre os termos armazenagem e estocagem, demonstrando por que que a distribuidora Multimax não deve tratar o seu armazém apenas como um local de guarda de produtos, mas sim como um processo logístico a ser gerido como planejamento, com planejamento, organização e controle. Pessoal, se vocês voltarem lá na nossa aula, né? 4 e na nossa aula 5, a professora fala muito sobre essa diferenciação entre armazenagem e entre estocagem, tá? E aí a professora traz, né, por que que é importante, que ambas devem ser vistas como uma atividade logística, que precisam de toda essa organização de planejamento e de controle, tá? No livro de vocês, ele também traz todo um descritivo, pessoal. Então, ele fala. Então, vejam a aula 4, vejam a aula 5, pessoal, vejam os slides e descrevam, gente, coloquem, né? Primeiro definam o que é armazenagem, depois definam o que é estocagem, tá? Depois expliquem por que que dentro dessa empresa deve ser tratado aí, né, como uma atividade, como um processo logístico, não apenas como um lugar que eu vou chegar e guardar esse material, tá? Pessoal, na atividade B ainda dessa sessão, eles traz sobre as leis das movimentações de materiais.
tá? Então, quando ele traz sobre essas leis de movimentação de materiais, ele fala o seguinte, que para reorganizar o fluxo físico do armazém e eliminar os corredores obstruídos, selecione e explique 3 leis de movimentação de materiais estudadas na disciplina. Para cada lei escolhida, vocês devem apresentar o nome da lei, a sua definição e como que ela seria aplicada especificamente na realidade do armazém da Multimax, justificando a sua escolha com base nos problemas descritos, tá? Ou seja, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui de novo com vocês. Aqui no livro de vocês, pessoal, na página 104, vocês chegam aqui e vocês falam justamente sobre essa lei de movimentação, tá? Então, ele traz aqui, pessoal, que para contribuir, né, de forma positiva com essa fluidez, um gestor, né, um bom gestor, deve implantar as leis das movimentações de materiais. Pessoal, aqui a gente tem várias leis. Então, a gente tem obediência ao nosso fluxo, a gente tem a mínima distância, a gente tem a mínima manipulação, a gente tem a segurança e a satisfação, a padronização, a flexibilidade, a máxima utilização do equipamento, a máxima utilização da gravidade, a máxima utilização do espaço disponível, o método alternativo, o menor custo total. Ou seja, a gente tem 11 leis, pessoal, de movimentação. E o exercício de vocês, pessoal, ele pede justamente o quê? Ele pede para vocês escolher 3 leis de movimentação. Então, vocês vão escolher 3 e vocês vão pôr o nome dessas 3 leis. Depois, vocês vão escrever a sua definição. Pessoal, vejam que aqui a gente tem o que é cada uma dessas leis, tá? Na sequência, ele pede o quê, pessoal? Para vocês, né, explicarem como que essa lei seria aplicada especificamente na realidade do armazém da Multimax. E vocês devem justificar a sua escolha com base no problema. Ou seja, pessoal, vocês têm que fazer esse comparativo entre essas 3 leis, né, entre cada uma delas. Vocês vão explicar o que que ela vai ajudar em relação àqueles problemas de armazenagem dentro da empresa da Multimax. Pessoal, quanto mais rico de detalhe, melhor, mais bem explicado, mais bem organizado, mais fácil de se entender, né? Então, vocês têm que lembrar, gente, que a pessoa que vai ler a sua atividade, que vai corrigir a sua atividade, ela não sabe o que você quer dizer. Então, quanto mais bem detalhado, mais chance da gente ter aí uma nota máxima, tá? Então, tragam esses detalhes, descrevam o máximo possível todas essas informações, tá, pessoal? E aqui, né, no nosso comando da atividade, ele fala sobre tudo isso, tá? Então, aproveitem, escrevam, tá? Pessoal, então falem, né? Pensem sempre, né? Nessa correta descrição dessas leis, nessa coerência entre a sua justificativa e o nosso problema, tá? E aí, pessoal, na nossa sessão 3 e última do nosso atividade mapa, ele traz o seguinte: vocês precisam fazer a estratégia de distribuição e os modais de transporte, tá? Então, a última etapa do seu planejamento, ele visa resolver as reclamações de atrasos nas entregas de longa distância. Atualmente, a Multimax utiliza exclusivamente uma frota própria de caminhões baú para todas as entregas, independentemente da distância ou do grau de urgência do pedido. Ou seja, gente, pode acontecer o que for, eles vão continuar andando com o mesmo carro, né? O nosso objetivo, né, é resolver isso, né? Como assim, pessoal? O exercício traz o seguinte: análise dos modais de transporte. Considerando a necessidade de entregas de longa distância, gente, para a região sul do país e a urgência de alguns clientes que são VIPs, analise a possibilidade de flexibilizar a matriz de transporte da Multimax, tá? Indique, gente, um modal de transporte alternativo ao rodoviário
que poderia ser utilizado para remessas, né, de emergência e produtos de alto valor agregado. Ou seja, ele fala o quê, pessoal? Que vocês podem escolher outro modal de transporte para esses clientes VIPs, né? E vocês precisam dizer qual esse modal de transporte, tá? Para esses produtos de alto valor agregado, tá? E aí ele fala o seguinte: apresente duas vantagens e duas desvantagens desse modal escolhido com base no conteúdo estudado da disciplina. Pessoal, então vocês vão escolher lá, vocês vão olhar, vocês vão rever a aula que a gente fala sobre transporte e distribuição, e vocês vão ver qual produto que poderia ser aplicado para esses produtos que têm aí um alto valor agregado, que precisam de entregas rápidas, né? E aí vocês vão justificar, vocês vão dizer lá. Ah, é um modal tal. E vocês vão descrever por que que é ele, tá? E aí vocês vão colocar duas vantagens e duas desvantagens, tá? Pessoal, então vocês vão descrever tudo isso de acordo com a nossa aula. Se vocês olharem lá na nossa aula 6, a gente falou sobre tudo isso. A professora conversou, a professora falou de vantagens, a professora falou de desvantagem. A gente fez até um Kahoot, pessoal. Então, deem uma olhada que vocês vão conseguir responder ela aí, tá? Pessoal, além disso, lá no nosso capítulo 6 do livro, ele traz todas as coisas para vocês conseguirem responder essa questão, tá? E por último, gente, a nossa última questão que a gente tem que responder na atividade, pessoal, é a questão B dessa seção 3, que fala sobre logística como criação de valor ao cliente. Pessoal, lá na nossa aula 3, a professora falou muito sobre criação de valor, sobre serviço ao cliente, sobre o que é necessário fazer, por que que é importante, quando fazer, de que forma fazer. Então, a professora teve uma aula de 1h30 só falando sobre isso, tá? Então, o que que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão explicar como a reestruturação da estratégia de transporte e a eliminação, gente, nos atrasos nas minhas entregas, vão impactar diretamente na criação de valor de tempo e lugar, conceito fundamental dentro da nossa logística empresarial. Pessoal, vocês precisam relacionar essa resposta com o objetivo central da logística, de garantir o atendimento pleno às necessidades do meu consumidor, conforme abordado no material da disciplina. Ou seja, pessoal, se vocês olharem o capítulo 3 e o capítulo 6 da disciplina, obviamente, além de todo o nosso material, né, professora, além, obviamente, de todo o material que a gente tem no nosso livro, pessoal, durante todas as nossas aulas, eu sempre falo sobre a importância do cliente, sobre por que que a gente precisa atender esse cliente bem. Então, a professora traz muita coisa sobre isso durante as nossas aulas, tá? Então, eu quero que vocês pensem exatamente nisso. Tragam, gente, muito essa relação, né? É justamente o quê? Pensando na eliminação de atrasos, e a gente deve explicar como que é esse valor, né, percebido pelo nosso cliente em relação ao tempo, né, o nosso produto disponível no momento prometido, e o valor no lugar, pessoal, que é o produto entregue no local onde o meu cliente realmente precisa. Tá? Por quê, gente? Porque a gente viu, né, que dentro da empresa Multimax, esses atrasos, gente, eles podem causar essa ruptura nos supermercados e nas farmácias, porque eu não tenho esse produto, né? Então, ele gera aí um problema do meu cliente ficar insatisfeito e não me gera uma venda. Devido às reclamações, né, principalmente dos meus principais clientes, né, que são clientes que a gente está considerando como VIP, que tem contratos multimilionários, além do próprio risco de perder os contratos, pessoal, e a redução da confiança do serviço logístico. Nós precisamos garantir, pessoal, exatamente isso. A gente precisa garantir a confiança do meu cliente. Tá? E aí, pessoal, pensando em tudo que vocês vão, né, trazer, tragam o que que essa reestruturação dessa logística da entrega vai gerar. Então, ele pode gerar um prazo mais confiável, um produto no lugar correto, do jeito certo, um serviço básico consistente. Então, eu falei muito sobre serviço básico para vocês.
também sobre a satisfação e a fidelização do meu cliente, né? Então, pessoal, vejam que a gente tem aí muita coisa, eu trago para vocês muita coisa que a gente precisa trazer aí, né, para o nosso cliente, tá? Então, pessoal, lembrem-se que tudo isso a gente pode ainda trazer outras coisas, pessoal, que são importantes. Então, a gente pode trazer um pouco também sobre integração entre os meus atores da minha cadeia, né? Algumas coisas aí sobre o próprio tecnologias, os e-commerces. Então, são muitas coisas que a gente pode trazer aí para esse relatório, tá? E, pessoal, antes de entregar um mapa, não se esqueçam, né? Coisas importantes. Template, pessoal. Preenchido, tá? Então, o relatório precisa estar completo, ele tem que ser individual, ele tem que ser fundamentado, então, ele tem que estar completinho. O texto, gente, ele tem que ser aplicado ao caso, então não basta só conceituar, a gente precisa resolver a Multimax, comparar, trazer os dados. Pessoal, o arquivo que vocês vão entregar é único, tem que ser ou em DocX ou em PDF, tá? Pessoal, os cálculos de vocês têm que ser visíveis, então tragam todos eles, tragam a tabela em ordem decrescente com todos os dados, tá? E no final, não se esqueçam de citar as referências que vocês utilizaram. Professora, eu só usei o livro. Tudo bem, coloca lá o livro, tá? Faça, traga. Se quiserem pesquisar mais, pessoal, pode pesquisar, mas tragam a referência, tá? E aí, por último, um último alerta para vocês, gente: os trabalhos que são copiados da internet ou de outros estudantes, eles podem ser zerados, tá? Então, o objetivo da atividade é realmente que vocês aí, né, mostrem o raciocínio, tudo que vocês aprenderam aí ao longo das nossas aulas. Certo, pessoal? Gente, é essa a nossa atividade mapa de vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem para o nosso mediador, tragam durante as nossas aulas que a professora tenta tirar as dúvidas de vocês aí. Certo, pessoal? Gente, até mais. Tchau, tchau.